Olá, bom dia. Todo mundo animadão aí? Acordaram? Vamos nós então? Vamos falar sobre as províncias da Pax Romana. Nós falamos sobre a Pax Romana, né? Aquele período de paz que existiu, por isso paz romana, né? A Pax Romana. Então agora na página 58, nós vamos falar sobre as províncias da Pax Romana, ok? As províncias, elas eram administradas por pessoas indicadas pelos imperadores romanos e todos que lá viviam gozavam de certa liberdade, como manter a religião e os costumes próprios. Porém, eram obrigados a seguir as leis romanas e a pagar impostos ao império. Então, assim, elas tinham a liberdade, né, de continuar com a sua religião, os seus costumes próprios, eles não tinham que obedecer a essa parte do governo, né, que geralmente o governo, o império, ele impunha às pessoas que seguissem a religião que eles determinavam. Não era o caso aqui, tá? Eles só tinham que seguir as leis romanas, eles eram obrigados a seguir as leis romanas e pagar impostos ao império. O latim era a língua oficial do império e devia ser usado sempre em correspondências oficiais entre as províncias e Roma, bem como em encontros de autoridades. O latim foi se espalhando por várias regiões e se misturando com as línguas faladas pelos habitantes desses locais, já que eles podiam, né, ter sua origem própria, falar sua própria língua, e o latim era, né, entre autoridades, entre cartas, ele era obrigado a ser usado. O latim ele foi se misturando a esse outro linguajar utilizado pelas famílias, né? Dando origem a vários idiomas, como o português e o espanhol. Então tá aí a origem, né, do nosso português, do português, dessa mistura do latim com as outras línguas utilizadas, né, pelos habitantes. Além da língua, né, destaca-se a arquitetura romana, com suas soluções urbanas. Em todas as províncias foram construídos arquedutos, estradas, anfiteatros e fóruns. Dessa forma, o modelo de cidade romana se espalhou por todos os lugares conquistados. A gente vê aqui imagens, né, lindíssimas, olha só, com esses designers, né, utilizado. Aqui a gente vê, por exemplo, o interior do anfiteatro de Pula, tá? Na Croácia, construído pelos romanos no século I depois de Cristo. Aqui fala que não tem, né, muitos registros das pessoas que construíam essas obras, né, que trabalhavam nessas construções lindíssimas aqui. Mas os escravizados pertenciam aos escravos, eram chamados de servo público, né, servidores públicos, como a gente sempre vê, e a gente imagina que eles também estavam envolvidos nesse tipo de construção, né? E os imperadores na Pax Romana, vamos falar aqui um pouquinho sobre eles. O Alto Império Romano foi marcado pela disputa pelo poder político após a morte de Otávio. Ele que era aí o grande líder político, né? Com a morte dele, o império foi marcado por disputas. E aí acontece a dinastia Júlio-Claudiana, né? A primeira dinastia que é após a morte de Júlio César. A dinastia Júlio-Claudiana ficou no poder de 14 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Dela fizeram parte os imperadores Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Todos eles eram de origem patrícia e pertenciam à família de Otávio. Embora seguissem a política iniciada por ele, seus governos foram marcados por intrigas e pela atmosfera de busca pelo poder, corrupção e terror. Então a gente vê, né, que logo após a morte dele, as intrigas, essa disputa, elas começam a acontecer de uma forma acentuada, igual aqui, ó, a busca pelo poder, corrupção, terror, né? O imperador Cláudio foi considerado o melhor governante dessa dinastia,
pois organizou e aperfeiçoou a administração do império. Porém, Calígula e Nero foram os mais famosos. Então, a gente tem aqui, né, aquele que melhor administrou, que melhor organizou, e temos aqueles que foram os mais famosos, que se sobressaíram mais, né? Dinastia, o que significa dinastia, tia? Tem aqui para a gente poder não esquecer, tá? Que é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que sucederam ao trono, que aqui no caso foi Calígula, Cláudio e Nero, certo? Calígula ficou conhecido por seu comportamento autoritário e pela exigência de ser tratado como Deus. Então ele tinha uma exigência, a gente acabou de falar sobre aqueles que se sobressaíam, né? Por ser famoso, e ele tinha essa coisa, ele queria ser tratado como Deus. Nero teve conselheiros habilidosos e as dedições, né, dedições políticas, militares e econômicas. Muitas vezes recebiam orientações advindas da sua mãe também, Agripina, e de seu tutor Lúcio Sêneca. Nos anos iniciais de seu governo, mostrou-se um bom administrador. Porém, o período ficou caracterizado pela violência devido ao uso das armas para combater e eliminar revoltas que aconteciam nas províncias do Império. Então, a gente vê aqui o que queria ser reconhecido como Deus, aquele que gostava, né, de ser aconselhado. A relação de Nero com o caso de incêndio que destruiu parte de Roma em 64 d.C. foi o que de fato o tornou conhecido na história. Contudo, sua responsabilidade no incidente não é certa. Ninguém pode falar foi culpa dele ou não foi, né? Na tentativa de encontrar culpados pelo incêndio, Nero ordenou a perseguição aos cristãos, acusados, né, por ele de serem os responsáveis pelo ocorrido. Nesse episódio, mais uma vez a fama de violento recai sobre Nero, quando muitos cristãos foram capturados e jogados para serem devorados por fera. Quer dizer, ele não tinha certeza, né? E ele fez isso e aí recai sobre ele essa fama, então, de violento. Nero se suicidou em Roma, colocando fim na dinastia Júlio-Claudiana. E aí, logo após a dinastia Júlio-Claudiana, que se encerra com esses três nomes, né? Calígula, Nero e o outro conselheiro, que eu esqueci o nome agora, Cláudio. Calígula, Cláudio e Nero, né? E aí, o que acontece? Vem a dinastia Flaviana, muito parecida, né? Claudiana e agora Flaviana. E quem fazia parte dessa dinastia Flaviana, hein? Pois é, a dinastia Flaviana, ela ficou no poder de 69 d.C. a 96 d.C. E dela fizeram parte os imperadores Vespasiano e depois seus filhos, Tito e Domiciano. Olha só. Outra seção aí de imperadores. Saem 3 e mais 3 agora assumem, né? Os imperadores dessa dinastia, eles eram originários de uma aristocracia formada pelos plebeus. Olha só, aqueles plebeus ricos do poder ali, né? Que tomam posse e formam essa nova dinastia. Seus governos foram relativamente tranquilos e marcados pela reestruturação das atividades econômicas e do exército. Então, até aí estão com sorte, né? Essa nova dinastia. Vespasiano, ele concedeu a cidade romana aos moradores das províncias que passassem a fazer parte do exército e, com isso, fortificou as fronteiras do império. Foi ele também que ordenou a construção do Coliseu em Roma. Olha só, então, um dos aí, daqueles que, né, fizeram parte do Coliseu. E aí, a gente parte para outra dinastia, mais uma, sim, dinastia Antonina, ok? A dinastia Antonina, ela ficou no poder de 96 d.C.
a 192 depois de Cristo, período conhecido como Idade do Ouro e do Império. Dela fizeram parte os imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo, tá? Originários das províncias. Essa dinastia aumentou os domínios imperiais e promoveu um reflorescimento cultural por intermédio do incentivo às ciências e às artes. Então aqui a gente já tem mais pessoas no poder. A gente está vendo até agora são os 3, né? Agora não, a gente já tem mais, ó. Trajano, ele organizou as últimas conquistas de províncias e estabeleceu os limites máximos do imperador. Adriano, ele viajava por todas as províncias e mandou construir muralhas em algumas fronteiras para a proteção do império. Antônio Pio, ele demonstrava preocupação com os escravizados e os órfãos e fez leis em sua proteção. Olha que interessante. Uma das poucas pessoas que a gente ouve dizer que se interessa, né, pelos escravizados e pelos órfãos. Marco Aurélio, ele ficou conhecido por seus escritos e por sua sabedoria. Empenhou-se em proteger as fronteiras dos ataques dos povos inimigos. Seu filho, Cômodo, assumiu o poder, mas fez um governo considerado fraco e acabou assassinado em 192 d.C. O assassinato de Cômodo marcou o fim da dinastia Antonina e a transição do Alto para Baixo Império Romano. Então a gente vê aqui muitos altos e baixos, né, dessas dinastias. E aí nós temos atividade. E vamos falar então sobre a política do Panem et Circenses, tá bom? Que foi um período imperial, né, que herdou da República um problema social difícil de se resolver, que era a grande diferença de condições de vida entre os ricos livres e os pobres livres ou escravizados. Sem contar com a solução real para isso, os imperadores deram continuidade a uma política que existia na República, chegando ao mesmo intensificá-la, que é aqui, né, esse nome que a gente deu ao título, que é a Panem et Circenses, isso é, pão e circo, a famosa política do pão e circo. Mas o que isso significava? O governo romano, ele utilizava recursos provenientes das conquistas que realizava e atribuía cereais à população pobre e promovia espetáculos, entre os quais destacavam-se lutas. O que eles faziam? Uma festa, a gente já falou dos gladiadores, né? E enquanto o povo lutava, eles distribuíam lá aquele pão, né? E isso ficou conhecido como pão e circo, tá? O espetáculo lá do pão e circo. Enquanto uns lutavam, guerrilhavam, os outros lá, os mais pobres, eles recebiam esse pão, tá? Entre os quais destacavam-se luta entre os gladiadores. Era comum prisioneiros de guerra, inimigos políticos se enfrentarem também tigres, leões, leopardos nas arenas. E o que acontecia? A distribuição desses alimentos e a promoção de espetáculos era uma forma de aliviar os problemas sociais nas cidades do Império, onde havia muitas pessoas empobrecidas. Por isso esse nome aí, tá? Da famosa, o espetáculo do pão e circo. E aí por isso a gente pode compreender que a política do pão e circo, como forma de dominação dos governantes, né, nesses locais, eles mostravam seu poder e o que acontecia com as pessoas que não conseguiam seguir as regras estabelecidas. Eles serviam pão, tinha lá o espetáculo, né, entre os gladiadores e ficava claro, se você não obedecer às leis, né, das autoridades, você amanhã pode ser um dos próximos a entrar ali na luta. Ao invés de estar recebendo pão, você vai participar da luta, certo? Trata-se de um modo de demonstrar a capacidade de repressão do Estado e o poder do imperador. Já para a população pobre, os encontros nos anfiteatros era uma forma de aliviar as tensões do cotidiano, ok? Beijão, até a nossa próxima aula, façam as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, não deixem de chamar. Encerramos aqui a nossa apostila do segundo bimestre, que vai cair no nosso teste.
Não deixem ela de lado, tá? Ainda vamos usá-la no nosso teste. Beijão.